Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, iniciando o capítulo 42, que se chama A Palavra do Governador, dando sequência aí ao momento em que a Segunda Guerra está aí prestes a iniciar, né? E já tem um impacto muito grande ali no nosso lar, né? E das grandes questões ali é o pânico que se instala entre muitos habitantes de nosso lar e o governador. Então, ele vai e consegue ali acalmar um pouco, apaziguar ali aquela situação de medo, de tensão, né? Então, vamos lá. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, disse ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? O André Luiz pergunta admirado. Como não? Ela diz, atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, já que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Vejam que interessante, que a Narcisa ela fala que eles vão ter dois grandes trabalhos, né? O serviço hospitalar urgente, né, em que eles vão se preparar para receber ali eventuais desencarnados, aqueles que sofreram ali na guerra e podem ser levados para o nosso lar. Mas ela diz também a respeito do medo, né? Exercícios adequados contra o medo, deixando claro que o medo ele tem um efeito devastador, às vezes mais letal do que os próprios micro-organismos ali patogênicos, né? Então, veja a questão do medo, né? Então isso nos leva a pensar, e reforçando aquilo que foi dito, que o medo ele é natural na vida, né? Ele é necessário. Uma pessoa que não tem absolutamente medo de nada é imatura, é uma criança, é um adulto infantil que age como uma criança, que não tem ali o senso de preservação, de zelo, de cuidado pela própria vida. Mas o medo exagerado, né, que vira às vezes até patológico, aquele medo que nos paralisa, em que a gente não faz nada, que só vive pensando naquilo que pode acontecer, esse é extremamente danoso ali, né? Então vejam que nosso lar, a preocupação com esse sentimento de medo que vai ali se apossando de muitos habitantes de nosso lar, né? E a Narcisa observa a estranheza do André Luiz, né, em relação a essa questão do medo. E ela diz, não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Olha que interessante. As lições de enfermagem, né, de primeiros socorros, ela é importante, ela, claro, sem sombra de dúvida, mas o governador coloca esse treinamento como medo como uma prioridade ali. A calma, ela diz, é garantia do êxito. Mais tarde, ela fala para o André Luiz, você compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar, o André Luiz diz. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Lembrando que aqui ele está falando do governador, e nosso lar somente 2 pessoas tiveram a oportunidade de
ir ao encontro do Cristo. O próprio governador, isso denota ali a condição espiritual, né, dele, e a Narcisa, que também, né, que é uma trabalhadora ali extremamente dedicada, incansável, humilde, né? Então somente os dois, dentro de nosso lar, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, somente os dois tiveram essa condição de visitar ali, de ter esse contato mais direto com Jesus, né, com Cristo. E o André Luiz continua relatando: experimentava então uma ansiedade justa e a ver pela primeira vez ao meu lado um nobre condutor que merecia a veneração geral, né? A primeira vez que ele ia ter esse contato mais direto com o governador. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros das minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. Então vejam, esse é um momento extremamente importante, né? Quando o governador ali, ele vai falar qualquer coisa, grandes agrupamentos se dirigem ali ao salão onde ele vai falar, na expectativa pela elevada condição desse espírito, pela lucidez, pela segurança que ele transmite ali dentro de nosso lar. Bom, tanto que é o governador, né? O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Olha que interessante. Um coro, né? Um coral que tinha 2.000 vozes ali cantando juntas, né? Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração. Então vejam que havia uma permissão geral ali para os trabalhadores da regeneração, que é um dos ministérios ali onde recolhem espíritos em situações bem difíceis, que tem as câmeras de retificação, ou seja, um local de dor, e que justamente por tanto trabalho, tanta dor, exige ali trabalhadores, servidores dedicados, né? Então os servidores, eles tinham livre acesso para receberem as palavras ali confortadoras do governador. Pela primeira vez eu tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e da União Divina, que me pareciam vestidos em claridades resplandecentes. Então, veja, a primeira vez que André Luiz tem ali à frente dele trabalhadores do Ministério da Elevação e da União Divina, que são os ministérios que têm os espíritos de maior condição, mais elevados, né? Que é justamente da elevação e da união divina. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Isso porque cada ministério ali de nosso lar, seja a regeneração, seja do auxílio, seja da união divina, cada um desses ministérios tem 12 ministros, né? E o governador ali geral. Então, esse trabalho aqui especificamente era para o Ministério da Regeneração. Então, os 12 ministros estavam lá. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva,
olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, que é uma espécie de um cajado, embora caminhasse com aprumo juvenil. Então vejam que o semblante, né, a energia que emanava desse espírito, o seu magnetismo, impressionaram ali sobremaneira o André Luiz, né, que andava ali apoiado numa espécie de um cajado, não é? Mas ele fala, caminhava com aprumo juvenil. Então tinha esse contraste, né, da energia e da serenidade, da sabedoria, enfim, todos esses elementos que faziam parte ali da condição desse governador. Satisfazendo minha curiosidade, Salluste o informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que deve se administrar com amor paterno. Vejam, uma administração que era marcada ali com o amor de um pai, né? Sentando-se ali na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entonando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas, que era o nome do hino, né? O velhinho enérgico e amorável passou a olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. O volume de voz, consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os trabalhadores dos trabalhos de nosso ministério, né, que era ali o da regeneração. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado, pautado, fundamentado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Olha que interessante isso, né? André Luiz diz que é impossível descrever nas palavras, no nosso vocabulário, o que era aquela presença, doce, enérgica, amorosa, convincente, aquela voz inesquecível que ali arrebatava ali a todos que ouviam, pela sua condição, pela sua maturidade, pela sabedoria do governador, e tudo isso aliado ali a muito amor ali pelos que ouviam. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Olha que interessante. Ele reforça uma vez mais. Tenhamos coragem, o espírito de serviço, ou seja, o espírito de colaborar, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Deixar ali o personalismo, o individualismo e pensar naquele momento na coletividade, de tantos espíritos que poderiam desencarnar e serem ajudados, recolhidos, daqueles que estavam em nosso lar preocupados ali com os parentes que estavam aqui na Terra. Enfim, essa permuta, essa troca de vibrações, ela é intensa, tanto daqui para lá, para o plano espiritual,
como do plano espiritual para nós. Então a guerra que estava prestes a acontecer aqui na Terra, ela tinha ali profundos impactos na espiritualidade e em nosso lar também, né? Sempre lembrando que nosso lar não é uma colônia de espíritos superiores, é uma zona de transição aqui sobre o Rio de Janeiro, muito próxima aqui da Terra. Então é muito natural que a grande maioria dos espíritos que estão ali são espíritos em aprendizado, muitos foram recolhidos, muitos estão se preparando para futuras encarnações na Terra. Então a grande maioria daqueles que habitam ali são espíritos em crescimento, em luta, né? Para que a gente entenda esse contexto, poxa, por que eles estão com medo? Por que alguns se desesperam? Né? Porque são ainda espíritos que estão no seu processo de evolução, assim como nós aqui, né? Estamos tentando nos melhorarmos um pouco mais. Mas, em função aqui do tempo, nós podemos continuar na próxima semana, que esse capítulo que é bastante interessante. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre.